O palhaço, na verdade, ele não precisa de mais nada a não ser dele mesmo, né? O dia que ele estiver precisando trabalhar, não tiver nenhum lugar para apresentar, ele pega a malinha dele, vai ali na rua, faz a roda e faz o trabalho dele, independente de qualquer, de uma produção, de qualquer outra coisa. Então a Vagalume surgiu mais ou menos a partir desse desejo, né? Eu dirigia, apresentava e fazia uma coisa chamada Midnight Clowns, que era uma iniciativa dos Doutores da Alegria, né? Do Wellington Nogueira. Então eu e ele, a gente dirigia aquilo, a gente era apresentador e era um show maravilhoso, né? E eu tinha a obrigação de criar sketches para apresentar nesse trabalho, porque era muito legal. Então chegou um momento que tinha uma variedade grande de sketches e a gente fez o primeiro espetáculo, que foi o Vagalume Tum Tum, que éramos eu e a Cris, né? Eu e a Cristiane Galvão, éramos só os dois. E a gente fazia essas sketches, né? Que foram criadas a princípio pro Midnight Clowns. Quando a gente começou a Vagalume, um pouco mais de 20 anos já, não tinha nem lei de incentivo, não tinha nada. E ela nasceu como um conteúdo artístico a partir de sketches que a gente fazia aleatoriamente no Midnight Clowns, né, dos Doutores da Alegria e tal. E aí a gente viu que essas sketches tinham uma identidade artística, uma identidade visual, alguma coisa que tinha um lugar e tinha muito a ver com esse lugar de Minas Gerais, né? Do seu pai, da natureza, essas referências, Guimarães Rosa e tal. Tudo que eu faço hoje para criança, a referência é a minha infância lá no interior de Minas, em Paracatu. E Vagalume Tum Tum é uma musiquinha que a gente cantava quando era criança lá em Paracatu, que atraía vagalumes. Na verdade não é uma música, é um chamadinho que é assim: Vagalume Tum Tum, teu pai tá aqui, tua mãe tá aqui, tá tudo aqui. E era engraçado que a gente falava isso e os vagalumes se aproximavam, né? Então eu achei que esse nome poderia ser um nome que daria muita sorte pra gente por conta disso. Então a companhia ficou Companhia Vagalume Tum Tum, por conta dessa musiquinha de atrair vagalumes lá nos anos 60, 70, quando eu era criança. Levantar âncora! Levantando a âncora, general! Içar velas! Içando velas! Convoque toda a tripulação! Última chamada da tripulação para a ilha de Chipre! Porque nós vamos partir! Somos bravos navegantes, cruzamos firmes o mar. Não! Tememos meliantes, os turcos não vão nos pegar. Então, é isso, a gente pensou junto que nome seria, que linguagem seria, a partir de onde a gente começaria. E a gente começou assim, juntando essas esquetes e chamando amigas. No caso, na época, foi a Paulinha, a Thaís Pimpão, depois passou também a Ana Roxo, passou a Gabriela Argento. No espetáculo que a gente chamou Vagalume Tum Tum, a origem. Não, a origem é depois. Não é só Vagalume Tum Tum, é um homônimo da companhia. E aí foi isso, não tinha fala, era o palhaço mais cru, né? Esse lugar, assim. E já esse lugar das luzinhas, que depois acompanhou todos os espetáculos, os vagalumes estão em todos. Ou o Vagalume ou Borboleta. Porque antes a gente fazia tudo, desde tudo, né? Escrevia o roteiro, a gente fazia os adereços, a gente mesmo fazia tudo. Eu lembro, nossa, de ficar horas na Santa Efigênia procurando pilhas, procurando fiozinhos, LEDs para fazer a coisa dos vagalumes, né? E aí a gente foi descobrindo como fazer. Não tinha ninguém, a gente não tinha um técnico de som ou de luz que pudesse ajudar a gente a fazer isso. Foi criando mesmo, a gente foi pirando na coisa, muito em cima dessa coisa da criatividade do palhaço, que eu acho que foi essa essência é a que permanece até hoje, essa coisa do olhar do palhaço para a realidade, né? Que é um olhar diferenciado, é um olhar que é muito parecido com o olhar da criança,
que é esse olhar de você olhar para as coisas como se estivesse vendo tudo pela primeira vez, né? Sem julgamento, né? E ressignificar as coisas. O palhaço faz isso, né? Então, acho que isso é o que permanece até hoje. Essa é porque a gente não trabalha mais com a coisa do palhaço, né, como a gente fazia antes, que era a coisa do palhaço puro ali, né, as esquetes e tal. A partir da hora que entrou Shakespeare, que ele começou, aí as coisas tiveram que mudar um pouco, né? Então a gente começou a fazer produções mesmo de teatro, aí já era teatro, não era mais só coisa do palhaço. Usa-se a linguagem do palhaço para recontar as histórias do Shakespeare, né? Deixarei de ser rei! Como é que eu posso deixar de ser rei? Eu nem tenho um vice-rei. Quem é que vai ser rei no meu lugar? Papi, a gente pode ajudar em alguma coisa? É claro que não. Lá nos anos 90, eu tinha feito uma experiência já com a questão do Shakespeare. Quando ainda era só ator, eu um dia cheguei para uma amiga minha, a Tish Viana, que é uma pessoa maravilhosa, e falei: Tish, eu queria tanto fazer Shakespeare para criança. Ela falou: nossa, que coisa louca, como assim fazer Shakespeare? Eu falei: queria fazer Shakespeare para criança, eu acho que seria legal. Você não topa fazer? Ela não me respondeu nada, não falou nada e foi embora. Passou uma semana, ela me trouxe um Canovaccio, que era uma adaptação do Otelo. O Canovaccio, para quem não sabe, é uma forma dramatúrgica que era usada na Comédia dell'arte, que é um roteiro de ações, não tem diálogo, é um roteiro de ações só, né? Antigamente a galera fazia isso, não tinha texto escrito, então eles sabiam um roteiro de ações e eles improvisavam ali os diálogos e a coisa acontecia em cima desse roteiro. Ela me trouxe esse Canovaccio e eu peguei aquilo e transformei aquilo em diálogos. Escrevi os diálogos. E a gente fez a primeira versão do Otelo, que chamava... Não chamava Otelito, chamava O Pequeno Otelo. E a gente montou isso, fizemos umas 4 ou 5 apresentações e aí a gente parou, porque primeiro eu achava que eu estava meio que cometendo uma heresia com Shakespeare, ainda tinha esse respeito com Shakespeare, né? Então eu peguei esse texto datilografado, engavetei ali e deixei. E falei: não, mais tarde eu vou fazer isso aqui. E um dia a Cris achou esse texto. Em 2006, por aí, ela encontrou esse texto lá datilografado na gaveta. E a gente leu aquilo e eu lembrei, falei: nossa, que texto legal, tal, né? Muito bacana isso. E a Cris inscreveu esse texto num Festival da Cultura Inglesa. Escreveu por inscrever. E a gente, por acaso, a gente ganhou a chance de fazer isso pelo Festival da Cultura Inglesa. E aí reacendeu em mim essa coisa do Shakespeare, né? Voltou, né? E a partir daí, falei: bom, temos uma peça, por que não fazer uma segunda, né? Aí eu fui, eu lembro que eu estava lendo o Rei Lear, e aí eu falei: vou fazer uma adaptação do Rei Lear. Fiz uma adaptação do Rei Lear, que se chama O Bobo do Rei. E aí fiz uma adaptação do Hamlet, e aí a coisa foi pegando, e eu nunca mais parei de fazer essas adaptações, né? Hoje a gente tem 8 espetáculos no nosso repertório, que a gente faz desde o começo. Na verdade são 7, o 8º vai estrear daqui a pouco. E aí, depois, quando eu vim pra cá, eu já tinha mais ou menos essa base, assim, né, do processo de criação. Mas só que aí aqui uma coisa muito maior, né? De conhecer o texto original, estudar, né, fazer a leitura, discutir o texto. Aí depois vem o texto adaptado, né? A gente faz uma outra leitura, né? Estuda, vê o que vai ficar...
o que mais a gente precisa adaptar, né, para que a história seja contada, né, para que essa história seja entendida, por mais que a pessoa não conheça, sei lá, o Hamlet do Shakespeare, mas da maneira como nós vamos contar aqui. É uma coisa que eu lembro que o Ângelo pergunta sempre assim, gente, eu quero ver se essa história está sendo bem contada, se todo mundo vai conseguir entender aqui todos os pontos que eu quero que as pessoas entendam nesta adaptação, né? Na adaptação segundo ele. Então vamos ensaiar, vamos lá colocar essas músicas e aí as coisas vão se encaixando assim. Eu tô tão carente hoje. Eu tô precisando de um elogio. De um carinho. Não fica assim, papai. Eu posso brincar com o senhor? É? De corda. Não. Então, assim, você fala, caramba, é um rei, mas é um rei para criança. Assim, o que eu quero? Vou brincar de colocar um pregador de roupa na cabeça, porque eu acho que vai ser engraçado o rei ser com um pregador de roupa. Acho que as crianças vão achar engraçado, ao mesmo tempo que quanto mais eu acreditar que sou um rei, aquilo vai ser mais cômico naquilo que eu estou usando. Então a gente vai descobrindo detalhes que automaticamente vai vindo para o interno. Você fala, se eu tenho um pregador de roupa na cabeça como uma coroa, então como eu ando? Como que é esse rei? Como é que ele anda? Como é que ele fala? E aí quando você vê que está passando as coisas, você está contracenando com o teu parceiro de cena e ele está te propondo coisas novas que você fala, que te inspiram, então uma coisa vai te levando a outra. Quanto mais a gente vai se divertindo internamente, mais a gente sabe que o público também vai se divertir, porque a gente está ficando muito feliz com cada descoberta, com cada resultado. A Vagalume tem uma linguagem que acho que foi criada, se desenvolvendo e vai se desenvolvendo ao longo dos espetáculos, né? Tem um repertório, mas tem coisas que são bem características, né? Dos atores e das atrizes tocarem, cantarem e fazer sonoplastia, né? As cenas sempre tem um fundo musical que pontua ações físicas ou que pontua um estado, uma situação, e todo mundo faz tudo. Então, isso que eu falei, você não fica sentado assim, esperando sua deixa, deu minha deixa, entrei, faço uma coisa, volto, sento na coxinha. Não, é realmente só acaba quando termina mesmo, assim. Então, tá todo mundo muito atento. Com as contrarregragens, sempre tem troca de figurino, a gente, em geral, faz mais de um personagem, isso é bem comum. Então, tem troca de figurino, contrarregragem, toda a cozinha ali, né, sonora, tanto de instrumentos como de objetos que fazem sons divertidos. Então, é um espetáculo sempre pulsante, sempre uma loja aeróbica. Aqui estou eu, pequenino e simpático, tão bonitinho, fofinho e melindroso. Estou treinando para um dia ser lei. Na verdade, teria ser lei adora, mas ainda sou apenas um boneco. Eu acho que o trabalho aqui, ele sempre teve duas frentes, né? Que caminham juntas, mas que são duas frentes, que é o trabalho de espetáculos mesmo, né? Da produção dos espetáculos e a produção da sede, que era uma coisa que eu fazia muito no começo, né? Porque aqui o espaço demanda muito trabalho, né? A organização do espaço, a gente organiza um dia as coisas aqui. Dá 3 dias já não está mais organizado, né? Porque acontecem atividades, porque a gente ensaia, pega não sei o quê, e já está desorganizado de novo. Lava figurino, volta figurino. Então, existe esse trabalho que é da sede, que é o espaço, né? E a circulação das pessoas aqui. E também administrar a agenda da sede, porque outros grupos ensaiam aqui, porque tem os ensaios nossos, tem outras atividades. Então, enfim, tem esse trabalho e tem o trabalho dos espetáculos, que é uma outra vertente, né, da produção, assim. Eu acho que nesses 20 anos, umas 100 pessoas passaram por aqui, sabe? No mínimo. E é tão legal isso, é tão legal trabalhar com pessoas que estão começando, pessoas mais velhas. Enquanto eu estou aqui mesmo, meu bebê está sendo acalentado
pela Cris, que é a atriz da companhia, ele dormiu, aí eu fico, que bom que ele dormiu, dá um alívio. É meio ser de circo mesmo, sabe? Tipo, é de circo, gente. Vão vindo, as crianças vão chegando grávidas, vai chegando bebê, vão crescendo. A relação também, aí tem... já começa a conhecer o espetáculo, sabe aquela hora, já começa a dar opinião sobre o espetáculo. As crianças também passam por um processo. Quando eu entrei na Vagalume, todos eram mais velhos do que eu, já tinham uma carreira extensa, já tinham feito muitos trabalhos e para mim isso foi um baque, assim, em alguns aspectos. E agora eu olho o Wesley, sei lá, de 2016, que ingressou na Vagalume, pro Wesley agora de 2022, eu falo, nossa, eu amadureci muito, assim, muito, muito, muito. E eu acho que eu devo também isso a essas pessoas que passaram na minha vida e que modificaram a minha vida para melhor, sabe? Oi, eu sou Elisha Chaim, sou iluminadora. Estou com a Vagalume há muitos anos já. Eu estou fazendo 20 anos de profissão também. Comecei com a Vagalume com os meus 18 aninhos. A gente viajava pelo Brasil numa doblô, fazendo Queluz Minha. Quando a luz era da Sueli Matsuzaki. E aí, a partir de então, o Ângelo me convidou para fazer a luz, para criar a luz do Otelito. E aí, depois do Otelito, eu fiz o Bobo do Rei e depois o Príncipe da Dinamarca, que foi um espetáculo que teve indicação de melhor iluminação. E depois de um tempo, eu resolvi dar uma afastada um pouco da companhia para focar em luz de show. E aí, antes da pandemia, 2019, 2020, o Ângelo me convidou para criar a luz do Meu Reino por um Cavalo, com a direção musical junto dele com o André Bujanra, que também é um querido que eu trabalho, fazendo a luz dos shows e dos espetáculos dele também. E para trazer essa linguagem mais rock and roll de palco, né? Então foi um grande prazer voltar com essa estrutura, com essa maturidade e neste momento de comemorações, né? Que eu sinto que a gente está comemorando esse novo reencontro do fazer teatro com amor, com paixão, com pessoas que a gente gosta e com profissionalismo, né? Então, estar com a Vagalume para mim é uma grande honra e eu tenho muito, muito amor no coração por todos. O meu nome é Tereza Gontijo, eu entrei na Vagalume em 2010, eu sou de Belo Horizonte, eu vim de BH para fazer a peça O Bobo do Rei, a convite do Ângelo, e comecei a fazer a peça e fazia o bobo, a personagem da Cordelia que se disfarça de bobo. E a história que eu ia contar é que eu sempre tive um problema de família, que a gente dá muita risada, quanto mais nervosa eu fico, mais eu rio. E eu faço teatro assim. Não, eu não acho que não sirvo muito para fazer teatro muito sério, porque eu tenho muita crise de riso em cena e eu gosto de trazer essa leveza para a cena, para o jogo e tal. E os meus parceiros de cena também sempre muito nessa direção, assim, a gente é palhaço, né? Então a gente se diverte muito. Eu não me lembro bem aonde que a gente estava, acho que foi aqui em São Paulo e era uma apresentação para crianças. E acho que as crianças estavam muito animadas, assim, o teatro estava muito tomado. Eu não lembro exatamente qual foi o gatilho que fez a gente começar a rir. E a gente tinha que dar o último texto, o texto mais importante. Eu jogava pro Davi e ele também estava rindo muito. A gente estava tentando só concluir a cena e eu comecei a rir muito e comecei a fazer xixi na calça. Só que eu estava na cena, eu não conseguia me conter. E quanto mais eu via que eu estava rindo descontroladamente, que eu fazia xixi, mais eu fazia xixi. E aí era a última cena que a gente faz um truque de mágica, que eu tenho que chegar perto da tapadeira do fundo do cenário
E os meninos que estão atrás da tapadeira, eles colocam um banquinho na cena, eu tenho que sentar no banquinho e aí faz sumir as minhas pernas. E eu só pensava, meu Deus do céu, eu já fiz xixi no figurino inteiro. Na hora que eu sentar no banco, aí que vai fazer a mancha completa. E eu não conseguia continuar a cena. Daí fizemos lá a mágica, sentei no banquinho, deve ter ficado uma maravilha. Depois eu nem olhei, dali de onde eu tava, só fui pra frente mais um pouquinho. Tinha a música final, fizemos a música final. E depois saí de cena assim, dando muita risada, limpando o xixi que tinha ficado no chão. E esse é o caso que eu tinha pra contar, gente. Um caso muito assim, realmente que eleva o espírito da pessoa. Obrigada. Olá, eu sou Anderson Espada, estou aqui na CIA Vagalume desde 2007, fiz vários espetáculos aqui, mas o que eu quero contar para vocês é uma história que aconteceu com o espetáculo Hotelito. É o primeiro espetáculo que eu fiz aqui na companhia. É um espetáculo de 2007 e a gente estava fazendo uma apresentação lá no Sesc Osasco. E tem uma cena que é a famosa cena de que o Iago rouba o lenço do Otelo, que era uma cena acrobática. E eu pulei para um lado, tentei pegar o lenço, não conseguia, pulava para o outro, não conseguia. Fui dar o meu terceiro salto, nessa que eu dei, apoiei a mão no chão, a mão escorregou e eu, pum, bati o queixo no chão. Mas aí no calor da cena já levantei, né, finalizei a cena roubando o lenço e segue. Aí eu ficava um momento sozinho em cena para dar o texto na sequência. Nessa que eu comecei a dar o texto, eu comecei a ver que o público me olhava e começava a fazer umas caras. Eu falei, gente, o que está acontecendo, né? Não tô entendendo nada. E aí na sequência entra já um parceiro de cena, a hora que ele entra também faz a cena comigo, quando eu olho pra ele também tá me olhando com uma cara estranha. Aí a outra entra também, me olha com a cara estranha, eu falei, gente, o que está acontecendo? E de repente eu olho no chão assim, uma gota de sangue. Mas uma gota de verdade, não é uma gotinha, espirrão, é uma gota gigantesca de sangue, assim, uma bolona. Aí na hora que eu olhei lá, olhei pra cara dos meus amigos, é que eu percebi, falei, nossa, tô sangrando. E aí de repente eu coloco a mão no queixo, sinto já assim molhado, tipo do meio pro fim do espetáculo. Ainda tinha uns bons 15 minutos de cena. E nessa o espetáculo não parou. E eu que tava com o lenço, né, que eu tinha acabado de roubar, né, Iago rouba o lenço, tava com o lenço, a primeira coisa que eu fiz é botar o lenço, o próprio lenço da cena, um dos adereços mais importantes da peça. E nessa eu saía de cena. Né, o pessoal continuando a peça, aí todo mundo que vinha na coxinha atrás demorava a voltar, porque eu pegava um lenço e colocava em papel. Aí quando eu olho, meu figurino era uma roupa bufante. Assim, a gente se utilizava da comédia dell'arte para contar a história. E aí toda a parte bufante toda cheia de sangue. Quando eu olhei assim, o meu babador também, que eu usava tudo de sangue. Assim. E aí o público olhando com aquela cara de assustado, e a gente não parou o espetáculo em nenhum momento. Fomos tocando. Até o final do espetáculo. Quando acabou o espetáculo, tava com os 3 lenços do Iago, cheio de sangue, que ficou manchado, nunca mais saiu, tivemos que trocar os lenços, né? E o público olhando com aquela cara, né? Mas conseguimos chegar até o fim do espetáculo. Depois o pessoal da companhia me levou para tomar ponto, aí tomei uns 3 pontos aqui no queixo, deve ter uma cicatriz, não lembro se é aqui ou é aqui. Mas é isso, né, gente? A gente dá o sangue pelo teatro. Eu tenho orgulho de iniciar milhares de crianças no teatro. Eu me orgulho de iniciar milhares de velhos e adultos no teatro, sabe? De ter gente que assistiu 4 vezes o espetáculo. Por exemplo, teve uma leitura dramática aqui, veio um casal de São Bernardo, que assistiu 4 vezes Meu Reino por um Cavalo, e veio aqui assistir uma leitura dramática improvisada aqui, ó. Sabe? Eles vieram. E tinha ele e poucas pessoas, e eles vieram tomar um café com a gente, comeram um pedaço de bolo e falaram do quanto eles admiram o nosso trabalho, sabe? Isso às 8 horas da noite, em São Paulo, puta trânsito, né? Super difícil vir de lá, de São Bernardo até a Lapa. Então, é isso que move, sabe? São essas pequenas e necessárias gotas de esperança, de apoio, sabe? Além disso, tem também uma coisa que eu tive, né? Eu estou falando das crianças próximas, mas eu tive durante muitos anos contato muito intenso com crianças nos hospitais. E isso também me deixou, isso também abriu a minha cabeça para isso, sabe? Porque lá no hospital, trabalhando nos Doutores da Alegria, eu percebi o poder que a arte tem. É um poder forte, né? Porque no teatro a gente fala,
tudo bem, a gente está aqui fazendo, né? Legal, tem, né? A plateia está aqui, tem uma interação, mas depois as pessoas vão embora e realmente você não sabe o que acontece ali. Você sabe que, né, que as pessoas ficam felizes naquele momento, mas depois acaba, você não sabe realmente o quão você tocou aquelas pessoas de alguma forma. E no hospital eu vi isso acontecer muito, assim, a transformação ela é concreta, ela é visível, né? Então, eu percebi a magia disso lá dentro do hospital. Quando você entra num quarto de hospital, né, e que é um lugar completamente... enfim, não é um lugar de alegria, né? É um lugar de tristeza, onde as emoções não são emoções que potencializam, ao contrário, são emoções que deixam a gente para baixo, né? Então, quando o palhaço entra no quarto de hospital e depois de 2 minutos você esquece que você está num quarto de hospital, aquilo pode ser qualquer lugar, né? Aí eu percebi a força que a arte tem, né? A força do palhaço e a força da arte nisso tudo, né? Então isso também, essa vivência com essas crianças enfermas também me fez ter cada vez mais certeza que era para esse público que eu ia trabalhar. Então as crianças realmente elas são eu acho que as maiores responsáveis até por esse trabalho ter continuidade até hoje. E a gente não tem vontade de parar de fazer.